esses ali que ficou pendente, senão tu pode apresentar a gestão de arrecadação. A Carielle já iniciou a gravação, né? Sim. Então, eu vou tentar fazer a homologação aqui do desconto do item 3.45. Vamos retornar nesse. Ok, então. O 3.45, que é sobre o sistema, deve permitir aplicar desconto de vazamento no recálculo da fatura, conforme a legislação vigente, certo? Perfeito, esse mesmo. Então, iniciando aqui a compartilhamento da tela para apresentar o item. Deixa eu pegar uma outra matrícula aqui que seja mais favorável. Então, aqui eu inicio o processo de alteração da fatura. Faço a seleção aqui do recálculo com desconto de vazamento. Seleciono aqui uma das faturas para usar como base, então a média ficou 10 e calcula-se o desconto. E aqui a fatura, o valor de água, vocês podem ver que é 172,06. O valor do serviço aqui ficou menos 58,50. E o valor total da fatura passou a ser 113,56. E fica registrado aqui o serviço de desconto vazamento, né? Com o valor aqui sendo abatido da fatura. Então aqui eu vou salvar. Isso aqui é uma mensagem, aqui é a fatura. Então aqui a fatura fica registrado aqui, né? O faturamento de água integral.
o desconto e o valor total da fatura. E com isso não interfere no volume micromedido da unidade, não interfere nos relatórios de micromedição, tá? Então esse aqui seria o item 3.45. Ok, então tá atendido. Qual seria o outro mesmo, Ellen, que ficou para trás? O 3.46 ficou faltando demonstrar o relatório de número de dias em atraso por imóvel. Ah, Ele era certo. super. Vai Esse fazer aqui ele? é esse relatório aqui. Vai mostrar agora, então, o item que ficou faltando do 3.46, certo? Exatamente. Então, vou reduzir a pesquisa aqui, tá? Fazer um filtro mais curto para não demorar tanto a geração do relatório. Então, aqui o relatório gerou. Aqui a gente tem o cliente, né? A matrícula, o endereço, a quantidade de dias em atraso aqui, que não tinha sido mostrado antes no relatório anterior. Foi mostrado outro relatório, né? Ele não apresentava e a gente localizou esse aqui que tem a quantidade de dias em atraso. Daí o total de faturas em aberto vai ficar no outro relatório, né? Que já tinha demonstrado antes. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Tá. me ouvindo? Tu ouviu ali que eu te perguntei? Qual foi a pergunta? Que nesse item, né, no 3.46, era para ser demonstrado a quantidade de faturas abertas vencidas, o valor mínimo do débito e o número de dias em atraso. No caso, as faturas e o valor mínimo do débito é gerado naquele outro relatório que você apresentou anteriormente, certo? Que é o mesmo relatório, só que em Excel. O porquê disso, tá? Porque esse relatório aqui ele já está populado com campos que ocupam quase toda a página, né? Então, alguns dados, eles vão ser possíveis de analisar no formato em arquivo, em Excel. E esse valor aqui de dias em atraso, ele também vai ser mostrado lá no Excel, como a gente tinha mostrado aqui antes, né? A gente pode mostrar de novo. Que tem esses valores aí que tu comentou, que é o valor mínimo. Ó, o valor mínimo e o número de faturas. Seria isso? Certo. Ok, então tá aceito o item 3.46. Ok. O outro que ficou para ser demonstrado é a importação do arquivo bancário, né? Se não me falha a memória, é isso. Isso mesmo, é o 3.49. O sistema deve disponibilizar recursos de importação e processamento do arquivo transmitido pelo banco no padrão FEBRABAN, Certo. vinculando os registros de pagamento aos documentos de cobrança emitidos para as unidades de consumo, seja ele oriundo de débito em conta ou pagamento normal, e ainda garantir que todos os registros de pagamento enviados nos arquivos bancários
sejam devidamente registrados na base de dados do sistema. Tá. Deixa então eu aqui fazer a importação desse arquivo. Vocês continuam vendo a minha tela aí, né? Sim, Estão vendo a tela do sistema agora, né? sim. Eu tenho um arquivo bancário. Vou fazer o upload dele. Fazer o processamento. Esse aqui é um método manual, tá? Mas ele pode ser automatizado também, desde que sejam configurados pastas destinadas a receber esses arquivos bancários e aí configuramos para que o sistema leia essas pastas e os arquivos vão ser baixados diretamente de lá, tá? Então aqui a gente está demonstrando a forma manual de fazer essa importação. Então aqui ele já processou. A gente pode conferir o arquivo importado hoje. Aqui, esse arquivo aqui não pagou nada. Deixa eu tentar o outro aqui, pessoal. Aqui teve um aceito, teve uma importação. Então aqui nós vamos finalizar esse processamento.
Deixa eu ver se eu consigo apressar isso aqui. Aqui eu fiz a importação do arquivo hoje, o meu usuário. A data do pagamento é essa daqui. O arquivo, o sequencial de retorno do arquivo é esse, e eu vou mostrar aqui agora na tela, compartilhar a tela do arquivo, para vocês poderem ver que ó, aqui vocês podem ver que, como estava sendo apresentado lá na tela do SCI, o arquivo era o sequencial 4715, a matrícula é a 281450 e o valor 62,31, ok? Esse aqui é um arquivo padrão Febraban, né? No layout do KNAB 150, esse aqui. Ok, Ricardo. Certinho. Voltamos aqui à tela. Não fechou. Ô, Ricardo, Oi. vou aproveitar aqui que a gente está vendo as pendências. Ficou também para ser apresentado depois, isso foi ontem à tarde, o item 2.5, que é referente aos relatórios gerenciais de planos de manutenção corretiva e preventiva, relação de equipamentos, serviços aberto, fechado e em execução e assistência técnica. Esse daqui era para a gente aguardar para apresentar depois. E aí, eu não sei se vocês vão apresentar agora, vão deixar para o final, ou vai dar, ou vai dar Joel, ele. quer Oi. comentar algo? Então, esse item, tá, Ellen, a gente tem todos os cadastros, né, de todos esses itens, como eu demonstrei, mas os relatórios gerenciais, eles não estão disponíveis, tá? Aí a gente teria que fazer outras parametrizações aqui que não vamos conseguir fazer, demonstrar esse item, mas a gente tem toda a parte cadastral, né, dos registros para poder montar o relatório gerencial que vocês solicitam aí no edital.
Ok? Então, ele vai ser como... Ele vai ficar como não atendido. Perfeito. Que são os itens 2.4 e 2.5, é isso? Só o 2.5. O 2.4 foi apresentado. Ah, tá certo, então. O 2.5, Só a então, parte que o fica... Joel está falando ali que ainda não foi desenvolvido, eu acho, certo? Tá legal. Então, 2.5 aqui. Então, a gente volta lá na frente no 52, né? A gente vai 3.52. entrar na gestão de arrecadação agora. 52. Então, o sistema deve possuir funcionalidade que possibilite fechamento mensal da arrecadação. Esse processo deverá apurar e processar todos os pagamentos obtidos no mês, sendo que a posição obtida deve ser registrada e congelada, preservando seguintes mensalmente os dados seguintes mensalmente, né? O valor mínimo dos documentos pendentes, o valor de documentos pagos, o valor de parcelamentos realizados, valor de cancelamentos realizados, valor de emissões. Então, vamos fazer aqui o fechamento da arrecadação. Então, aqui eu posso autorizar essa referência e agora eu vou processar a arrecadação. Ok. A partir de agora, a referência de dezembro, né? Independente de entrar pagamentos agora ou não, ele não registra mais nessa referência de arrecadação. Então, ele congela aqui literalmente até essa data de hoje, né, 14/10/2005, ele congela todo o registro de pagamento e de pendências. Deixa eu mostrar aqui o relatório, depois eu posso demonstrar ali fazendo um pagamento para vocês verem que não vai entrar naquela referência. E aqui na posição de contas a receber, a gente tem dois tipos de relatório, né? Tem o resumo e tem o detalhado. Ficou preta aqui a tela pra gente, Ricardo. Voltou? Voltou.
Estrangeiro. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. A base está muito antiga, pode ser prejudicada por isso. Vou usar uma outra base aqui, onde o processo é o mesmo. Aí aqui a gente tem um resumo dos serviços a faturar. Aqui em serviços a faturar entra aquela parte de parcelamentos. E essa parte aqui do a vencer até 720 dias mais, entra água, esgoto ou água e esgoto, né? No caso de vocês, seria o faturamento somente de água, né? De cada categoria: residencial, comercial, industrial e público. E também temos o relatório detalhado. Eu fiz para o mês de agosto, né? E nesse relatório eu posso selecionar, né, a posição do fechamento, que é a data, até a data daquele fechamento, ou a posição atual. Então, selecionando a posição atual, ele vai trazer todos os pagamentos e pendências até hoje. Selecionando Ô, no Ricardo, fechamento. Oi? tu pode só mostrar de novo ali para a gente o relatório que tu tinha gerado antes? Deixa eu botar ele fazer de novo aqui, olha. Ah, tá. Eu acabei É de só tirar. para a gente riscar aqui os requisitos. Tá. Deixa eu ir já preparando o outro aqui. Tá na tela já de novo. Tá, a gente está dando uma olhada aqui, só um pouquinho. Ô, Ricardo, esse daí é o fechamento mensal da arrecadação, certo? Sim, sim, da arrecadação. Tá, daí agora tu vai gerar outro relatório que É que tem. ele é detalhado daí, né? Ele tem tem algumas informações a mais aqui. Ok. Deixa eu gerar aqui ele em Excel aqui para ver o tamanho que ele vai gerar de dados. Eu gero também em PDF. Vou gerar em PDF já. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui o.
Já gero aqui um também sobre os pagamentos, tá? Mesmo agosto. Concluir aqui a geração, já mostro para vocês. Aqui nós temos o relatório de arrecadação, a posição das pendências, a matrícula, o documento, né? Se ele é uma fatura, se ele é um serviço a faturar, a referência, a data da emissão, o vencimento e a matrícula. Deixa eu gerar agora a arrecadação. Deixa eu gerar ali para... Isso demora um pouco mais porque é um relatório bem pesado, tá? Vou cancelar aqui e fazer novamente. Enquanto isso, eu vou gerar esse aqui do parcelamento. E aqui pede do parcelamento também, né?
valor de parcelamentos realizados, o valor da pendência, que é esse aqui, Tá. o valor de documentos pagos eu vou apresentar logo, e o valor de parcelamentos realizados é esse aqui que eu estou gerando. Então, esse aqui é o valor de todos os parcelamentos realizados até a referência 8 de 2025, a posição no fechamento, tá? Então, ele vai refletir aqui todos os parcelamentos executados. Tá. Então, os valores de documentos pagos, esse, né? Certo? Esse é o parcelado, Ellen. Parcelado. Isso. Tá. Aí tem os cancelamentos realizados e o valor de emissões também. Aí desse- tem aqui o valor de cancelamentos. Ver aqui. Cancelamentos. Deixa eu só conferir o relatório aqui para ver se eu não estou enganado. Não, é esse aqui mesmo. Aqui nós temos a referência 8. E aqui nós temos os tipos de cancelamento, tá? Nós podemos ter aqui, né, cancelamentos que passem de um valor X para zero, ou um cancelamento que passe de um valor X para Y, né? Como nesse caso aqui, dessa segunda linha de informação. Aqui, o consumo antigo era 108, com a leitura 103. A leitura se manteve. O consumo novo passou para 6. Então, a fatura passou de 2.739 para 75,30. Esse aqui é uma situação onde a fatura era no valor de 120, ela foi extinta. Então, ela foi simplesmente cancelada e aí ela passou para valor zero. Então, essa fatura aqui ela foi eliminada, né? Então, esse aqui seria o relatório onde pode ser constatado os cancelamentos e, consequentemente, as alterações de faturas realizadas também, tá? Ok. Os valores pagos, né? Deixa eu tentar aqui uma base menor para não estender nossa homologação. Vamos ver. Aqui nós temos os valores pagos, tá? Então, pagas até o vencimento, pagas de 1 a 30 dias, de 31 a 60. E esses intervalos que estão aqui são os intervalos relacionados ao período de vencimento das faturas, tá?
Então, aqui a gente tem a quantidade de faturas pagas, o valor de água recebido, o valor de esgoto, serviços, terceiros, juros, multa e correção monetária e o valor total recebido naquele período. Ok. Falta mais algum item? Falta só o valor de emissões. O valor fechado para as emissões, a gente vê no relatório congelado do faturamento, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Que aqui a gente tem o valor da emissão de todas as contas, né? O valor total aqui de... Deixa eu aproximar para vocês poderem ver melhor. Tem o valor de todas as contas lançadas. Nesse caso aqui, foram emitidas 7.205 faturas em sete, perdão, tem um total de 7.205 ligações e, consequentemente, foi emitido 7.205 faturas, tá? Que aí a emissão de todas essas faturas e ligações resultou num valor total de 898.256,10, tá? Isso tudo relacionado por categoria residencial, comercial, industrial e público também. E aí detalhando também algumas outras informações como serviços, devoluções, compensações de crédito, imposto, multas, parcelamentos, dedução de convênios e etc, tá? Seria isso? Sim, é isso mesmo. Então aqui eu acho que a gente conclui essa parte também, né? Daí, então, ficou ok aqui o item 3.52, atendeu todos os requisitos, tá? Certo. Vamos para o 53 aqui, 3.53. O sistema deve possibilitar que, no momento do processamento do pagamento de um documento que possua uma ou mais faturas vinculadas, como notificação de corte, segunda via de fatura, termo de confissão de dívida e segunda via de fatura agrupada, deve ocorrer também de forma automática a quitação de todas as faturas vinculadas. Então, vamos lá. Eu vou gerar aqui uma segunda via com mais de uma fatura, né? Uma segunda via agrupada, como está descrito ali, né? Escolhi bem uma unidade que não tem débito. Bom. Então, aqui eu vou selecionar a referência 4, 3, 2 e 1. Vou emitir uma segunda via. Vou formar aqui o motivo. Vocês podem ver que as 4 estão aqui selecionadas. Então, eu gerei aqui a segunda via, deu R$ 734. Vamos fazer a quitação dela.
Está processando o pagamento. Segunda via foi quitada. E agora nós temos só 2 faturas pendentes. Estão aqui as faturas 1, 2, 3 e 4, pagas no dia 14/10, com seus valores, ok? Aqui eu também posso mostrar que a segunda via foi paga com as faturas referentes ali, tá? Tem uma tela exclusiva para a segunda via, o documento ali que foi emitido, no valor de 734,18, está quitado, com as mesmas faturas que estava mostrando na tela de faturas mesmo. Então aqui a gente pode ver que o boleto foi pago e as faturas que estavam vinculadas a ele são as mesmas que a gente tinha visto na tela anterior. É isso? Isso, ok. 3.54. O sistema deve disponibilizar recurso de importação e processamento do arquivo transmitido pelo banco no padrão FEBRABAN, vinculando os registros de pagamentos aos documentos de cobrança para unidades de consumo, seja ele oriundo de débito em conta ou pagamento normal, e ainda garantir que todos os registros de pagamento enviados nos arquivos bancários sejam devidamente registrados na base de dados do sistema. Esse aqui eu acho que a apresentação do processamento do arquivo de banco feito anterior já não atende? Atende sim. Ah, ok. Então a gente atende esse item também, né? O 3.55. O sistema deve possuir recurso que possibilite o registro de pagamentos efetuados via depósito bancário. Esse registro via depósito bancário, ele precisa ser feito no SCI com uma baixa manual, que foi essa que eu fiz agora, né? Na rotina de... Essa é uma delas, tá? A rotina de pagamentos efetuados em conta por sequencial. Aqui a gente consegue fazer, como eu demonstrei antes, a escolha do banco, né? A escolha da agência, que aqui eu acho que as agências não estão cadastradas, pelo menos com o nome, né? Mas eu poderia escolher a agência, né? Se tivesse o nome correto, ele já apresentaria aqui o nome da agência correta. A data que foi efetuado esse depósito, a data de crédito na conta do CESAM, no caso, a data que o banco transferiu esse valor para a conta do CESAM. Aqui eu informaria, como eu informei, o sequencial daquele boleto que está sendo pago. Poderia ser de uma fatura única, né? Ele me apresentaria o valor, salvo, e ele processa esse pagamento. E aí eu posso fazer um outro pagamento aqui também, para a gente fazer a demonstração do item aqui efetivamente, efetivando, né? Isso. Ok. Oi? Toda a CSE da
Então, aqui eu copio o sequencial. Nós temos essa facilidade de copiar aqui. Aqui eu colo. Apresentou o valor de 93,81, que é o valor da fatura, né? Aqui o valor da fatura. Confirmo os dados, ele vai me apresentar a fatura aqui nessa linha de baixo. Salvo. Confirmo. Processo o pagamento. E aqui ela está pendente. Se eu atualizar, ela já não está mais aqui. Então, ela vai estar em pagas. Ok? Ok. 3.56. O sistema deve permitir identificar pagamentos adiantados de despesas futuras de água, esgoto e resíduos sólidos. Gestão de cobrança. Joel, esse está vinculado ao SGE? Só um segundo aqui. Pode falar qual item, cara? É o 3.56. Pagamentos adiantados de despesa de faturas de água, né? Então, a gente entende aqui, estou entendendo aqui, na verdade, que é recebimento de pagamento de uma fatura que ainda não existe. É isso, né? Ou seja, eu vou pagar por algo que ainda não foi nem gerado ainda. Será que não é valor a compensar? Não, não, Joel. É as faturas que elas já estão faturadas, mas não está vencida ainda. Então, as faturas pendentes, mas dentro do vencimento, né? Pagamento antecipado, né? Ah, tá. Que foram pagas antes do vencimento. Ah, quero saber aquelas pessoas que pagam antes do vencimento. Vou dar um bônus para elas porque elas pagam antes do vencimento. Não, não. A gente só está pedindo para o sistema permitir identificar pagamentos adiantados. Não vai ter bônus. Só a permissão do pagamento. É que existem sistemas que eles só aceitam o pagamento na data de vencimento mesmo, né? Ah, tá, tá. Podemos fazer um pagamento aí, Ricardo. Seria, pega uma fatura, aquela conta final lá que tá com vencimento futuro. Ah, certo. Deixa eu ver aqui. Eu posso alterar esse vencimento aqui também, né? Não, mas pega aquela lá, aí eu vou gerar o arquivo, como se a pessoa já tivesse pago, Ah, certo. Tá, e aí a gente entendi. vai baixar. Deixa eu ver qual que foi aquela da conta final. Tudo bem, se não achar ela, pode... Eu vou fazer uma nova aqui, cara. Fazer uma nova conta final. Aqui, ó, já achei aqui, ó. Fechou? Qual que é a matrícula? 28.11.16. Tá. Então, eu vou gerar um outro arquivo aqui, rapidinho. Essa aqui, ela tá com a data de vencimento para hoje, né? Ah, tá. Então, altera o vencimento dela para semana que vem. Tá.
Tá alterado, então, dia 31. O valor dela é 699. 699. Estou mandando aí para você o arquivo. Fazer a importação do arquivo bancário. Processar a remessa para processar esse pagamento. Ok. Aqui ela está pendente. Pode olhar lá nos arquivos, nas faturas processadas, né? Aham. Que já consta lá ela mesmo adiantada. Qual relatório tu quer que eu mostre aqui, João? Aquela uma que você mostrou ali, dos arquivos que foram processados, aí aparecem os registros. Ah, certo. Aqui a gente tem um registro do arquivo que foi importado, Banco do Brasil, no valor de 169, que é uma fatura só, né? Então o arquivo foi importado, foi processado e lá na unidade a matrícula está paga. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ok. Enquanto ele carrega aqui, eu vou lendo aqui o item 3.57. O sistema deve garantir o controle da gestão das políticas de negociação de débito para parcelamento e reparcelamento de débitos, através de processo paramétrico
e respectivas autorizações, sendo que, uma vez definida a política, a mesma deve ser utilizada por todos os usuários da solução afetada. Travado aqui. Bom, só para demonstrar que a fatura que a gente estava comentando no item anterior está paga aqui, tá? Vocês podem ver que ela está quitada no valor de 699. As políticas de parcelamento. A gente pode parametrizar em parâmetros do sistema. E a gente tem aqui as políticas do parcelamento de débito, tá? Então, aqui a gente tem o número de dias para o vencimento da parcela à vista de um serviço, ou pelo número de dias de vencimento da parcela à vista de um parcelamento de débitos, tá? Então, aqui a gente define a quantidade de dias que o boleto da entrada vai vencer quando a gente executa um serviço, que esse serviço tenha que ser pago total ou uma parte, né? No ato da solicitação. E aqui a gente define a quantidade de dias que vai vencer a primeira parcela daquela negociação das faturas parceladas. Aqui a gente tem um número de dias, né, de expiração de uma de AS suspensa pelo não pagamento da parcela à vista. Quer dizer, se eu gero um serviço onde esse serviço tenha uma parcela para ser paga no ato da solicitação, esse serviço ele pode ficar suspenso e em X dias ele pode passar para cancelado, né? Se ela não for paga. Então, aqui eu tenho percentual de juros diário por atraso, percentual de multa por atraso. Se a gente vai cobrar aqui a atualização monetária, percentual de juros de serviço, de parcelamento em carnê e de parcelamento em fatura, tá? Aqui, se a gente vai embutir os juros desse parcelamento, aliás, se a gente vai cobrar juros, né, no parcelamento, no caso, esses juros apontados nesses campos aqui, vai ser cobrado, e se a gente vai embutir esses juros na parcela ou se vai mostrar ele separado da parcela. Então, a gente pode mostrar o valor de R$ 50, que é o valor parcelado da dívida, e mais os juros referente àquela parcela. Ou não, ou a gente pode cobrar R$ 51 num único serviço para o cliente visualizar isso mais resumidamente. Aqui a gente pode parametrizar também o valor mínimo da parcela à vista para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, uma vez definido isso aqui, os usuários do sistema eles não vão conseguir fazer nada diferente daquilo. Então, no momento que eu for fazer um parcelamento, eu vou seguir as regras que foram definidas nos parâmetros para negociações de débito. Então, como lá não tinha um valor de entrada definido, aqui fica aberto para mim poder estipular um valor de entrada. Porém, estava definido. Demorando um pouquinho para carregar. Está carregando aqui ainda.
Porém, estava definido lá os encargos, né? Juros, multa e correção monetária se aplicar. Então, aqui o valor original é 110,25. Como está definido lá o valor de encargos, eu não consigo alterar isso aqui, ó. Está apresentando, mas eu não consigo mudar. Então, pela parametrização, o valor vai ser cobrado de 112,27 em 3 parcelas, né? Aliás, uma parcela mais 3, que é a entrada de R$ 10, mais 3 parcelas de 34,09. Ok? Ok. Então, ao item 3,58. O sistema deve possibilitar a simulação de um parcelamento de débito sem a necessidade de efetuar o mesmo, demonstrando Ô, todas as... Ricardo, Oi? o 3,57 ficou faltando o reparcelamento. Ah, perdão. Vamos lá. Então, eu vou efetivar esse parcelamento. Vou concluir ele aqui. Então, a negociação ela foi realizada. E o reparcelamento, ele segue as mesmas regras, tá? Não tem diferença. Então, aqui eu posso selecionar para reparcelar o parcelamento que já está efetivado, eu posso reparcelar ele. E ele vai seguir as mesmas regras que foram aplicadas no parcelamento. Então, se eu executar aqui as mesmas condições, o valor vai alterar, né? Novamente, de 112, que é o valor original, para 114, pelas 3 parcelas que estão estabelecidas aqui, a entrada mais 3 parcelas, tá? Então, o usuário ele não consegue manipular isso aqui. A única coisa que ele consegue manipular hoje seria o valor à vista, que não tem definição, né? Estava zerado lá no parâmetro, como vocês puderam ver. E o outro dado que ele pode manipular é a quantidade de parcelas que vai ser executado, seguindo o número de parcelas mínimo, né? Deixa eu entrar com outro usuário aqui para demonstrar melhor. É porque esse usuário aqui, ele está permitindo a digitação das parcelas. Deixa eu só localizar um usuário aqui que eu consiga acessar e demonstrar a seleção das parcelas, né, que não consegue ultrapassar o limite definido no serviço. Então, eu vou pegar aqui um usuário qualquer. Pegar aqui a Adriana. Deixa eu editar aqui para ver se...
Então aqui eu vou fazer um parcelamento novamente. E aqui vocês podem ver que eu não posso ultrapassar o limite de 36 parcelas, tá? Eu já não consigo mais digitar o número de parcelas nesse campo como eu estava conseguindo antes. Aí o valor de 374 passa para 445. Vou salvar aqui. Agora eu vou executar o reparcelamento. Ah, tá. O reparcelamento não está autorizado para esse usuário aqui, tá? Deixa eu alterar a permissão dela. Aqui. Então aqui a gente retorna na negociação. Seleciona o parcelamento que a gente acabou de fazer, aqui pela data vocês podem ver, e eu vou fazer um reparcelamento. E aí ele segue as mesmas regras do parcelamento, tá? A entrada mais o número X de parcelas definida no serviço. Ok? Ok. É o 3,58. Agora a gente vai para o 3,58. Tá. O sistema deve possibilitar a simulação de um parcelamento de débito sem a necessidade de efetivar o mesmo, demonstrando todas as informações da negociação. Então, voltamos aqui. Aqui vou pegar uma outra matrícula. Aqui vou selecionar essas 3 faturas. Venho aqui nesse botão. Onde é que está? Simulação de parcelamento.
Então aqui eu posso definir também muito semelhante ao que a gente viu na tela de parcelamento, tá? Posso definir aqui um valor à vista. Ele vai me trazer qual é o percentual sobre o valor que eu apontei e o número de parcelas. E aí eu não consigo concluir nada aqui, tá? Eu só vou imprimir e isso aqui pode ser repassado ao cliente, né? Como um extrato de simulação. Aí, claro, que se ele chegar para fazer esse parcelamento na próxima semana, esses valores aqui vão alterar um pouco, né? Então aqui a gente tem a simulação do parcelamento, com todos os dados do padrão, aqui do layout padrão. E se eu retornar aqui nas faturas, elas continuam pendentes. Ok. Aqui, 3.59. O sistema deve controlar as rotinas do ciclo de corte de forma parametrizada para a geração da notificação de corte, bem como o desdobramento em ordens de serviço de corte quando for necessário. Então, a geração do corte, a geração das notificações de corte, ela é feita por essa rotina. Tô com o usuário da Adriana aqui. Então aqui a gente seleciona um grupo, né? Ele é feito por grupo, porque ele é entregue essas notificações junto da fatura, né? Daquela referência. Então, consequentemente, os avisos são gerados por grupo também, porque daí ele vai agregar essa massa de dados à massa de leitura. E aí o leiturista consegue fazer a emissão da fatura junto com a emissão do aviso de débito. Então aqui eu posso fazer a geração por um período a definir aqui, né? Por exemplo, janeiro de 25 até hoje. Aí eu posso minimizar essa pesquisa, né? Colocando o valor mínimo das faturas, tá? R$ 200. O número mínimo de faturas, o número de dias em atraso, o número de dias em atraso mínimo e o número de dias em em atraso máximo, né? E aí aqui eu posso pesquisar antes de fazer a geração. Tem outros filtros aqui para trazer o resultado mais adequado para a situação de vocês, tá? Tem por categoria, tarifa, bairro, logradouro. Deixa eu selecionar um outro período aqui, porque nessa situação aqui ele não trouxe nada. Também não. Deixa eu tirar esse número de dias aqui.
tô dando sorte aqui nessas pesquisas. Aqui. Concluiu. Então, ele trouxe aqui para o grupo 63, no período de janeiro de 24 até hoje não, até setembro de 25, um valor mínimo de R$ 30 e 2 faturas. Então, o número de faturas está aqui, né? Número mínimo de 2. Aqui a gente tem todas as matrículas, isso aqui pode ser exportado para uma planilha também, ou pode ser gerado um relatório. E aqui a gente tem todas as informações das notificações. Deixa eu ler aqui de novo. Então, aqui a gente pode gerar as notificações. Então, isso aqui eu posso definir aqui o motivo do corte e o serviço que vai abrir. O que acontece? Eu vou fazer a geração de todos esses avisos. Esses avisos eles estão parametrizados para vencer um determinado número de dias, né? Se eu não me engano, está 30 dias para essa base. Então, eles vão vencer daqui 30 dias. Daqui 30 dias vai ser verificado as unidades, automaticamente vai ser verificado essas unidades que estão com esses avisos aqui pendentes e, consequentemente, aí abre as ordens de serviços de corte, tá? Que aí a gente pode gerar isso por essa rotina aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa geral aqui. E aqui ele trouxe um resultado, eu não coloquei filtro nenhum, tá? Ele está trazendo tudo que hoje tem para abrir de corte, trouxe 22 unidades que são elegíveis para serem cortadas, tá? Então, todos esses avisos aqui, eles estão vencidos e prontos para serem cortados, tá? Aqui a gente pode visualizar essa unidade. Então, aqui a gente tem essa matrícula, eu tenho o aviso dela aqui, ele está vencido, já venceu no dia 12/10, e se eu fizer a geração dos cortes, se eu clicar nesse botão aqui, essa unidade já vai passar a existir ali um serviço de corte pronto para ser executado, tá? Aqui ele pagou uma das faturas, deixando a outra fatura pendente. Então, consequentemente, ele ainda está elegível para corte, tá? Independente dele ter pago uma das faturas, o aviso de débito ele continua pendente por existir 2 referências no aviso. Seria isso? Isso mesmo. Ok, então. Tá, então vamos ao 3.60. O sistema deve fornecer um conjunto de recursos que possibilite a criação de um processo administrativo, onde serão executados diversos passos, ações obrigatórios ou facultativos, que visem ao cumprimento das regras legais para a inscrição da dívida da unidade de consumo e sua posterior cobrança judicial, caso necessário. Então, o registro da Pode fatura. mostrar, Ricardo, pode mostrar, não sei se você ia fazer isso, né? Mostrar o processo administrativo, o processo judicial, né? Uhum. A tela de inscrição e aquela de controle, né? Que você coloca ela em execução fiscal. Tá, beleza.
Então, aqui a gente tem algumas maneiras de registrar essa fatura, né, ou as faturas, né, nesse modo de processos administrativos e judiciais. Então, aqui, uma das maneiras mais simples é o registro da fatura em processo, selecionando a fatura e fazendo a ação de registrar em processo. E aqui eu tendo um número de processo, né? Eu vou registrar ele aqui. Eu vou escolher aqui processo judicial, né? Aqui, esse tipo de ação aqui, ele pode ser criado outros, tá? Então, a gente tem um padrão aqui, que é essa ação judicial. Aqui eu posso escrever qualquer tipo de observação. E incluir essa fatura em processo. Essa fatura ela vai ficar nessa situação de processo judicial. E ela estando nessa situação de processo judicial, ela não é gerado aviso de débito, consequentemente não gera notificações, né, nem mensagens de débito e nem ordem de serviço de corte, tá? Então, por essa fatura, ele não vai sofrer nenhuma restrição de fornecimento, né? Por estar em débito com essa fatura aqui, porque ela está nessa situação. Aí, os dados que a gente inseriu ali no processo, eles podem ser vistos aqui, na visualização da fatura. Aí aqui eu vou ter o tipo de processo, o tipo de ação, a observação, né? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na tela. Não, seria isso daí. Aí também a gente tem a situação de processo administrativo. É a mesma coisa. Posso botar como processo administrativo, escolho uma ação, né? E incluo. Da mesma maneira que o processo judicial não emite aviso, não emite mensagens de débito e não emite ordens de serviço de corte, o processo administrativo também é a mesma situação. A diferença entre os dois é que o processo administrativo ele não tem validade, até que o usuário faça a alteração de processo judicial para pendente, tá? O processo administrativo ele tem uma validade, então ele já está aqui definido que ele vai valer até dia 12/4/2026. Essa validade ela é parametrizada também, tá? Ele pode ser menor ou maior, vai depender da maneira que vocês definirem o trabalho, tá? Mas a partir de 13/4/26, essa fatura ela passa para pendente, retornando aqui as situações de cobrança, tá? A gente não está ouvindo. Alô? Não me ouviram nada? Agora a gente está ouvindo. Até Depois que tu disse alô. só agora vocês ouviram? Sim. Deixa eu retomar aqui então, tá? Para eu poder explicar. Porque eu acho que... Ô, Ricardo, Oi? a gente entendeu ali que o processo judicial não tem como parametrizar e o administrativo sim, né? A gente Isso, consegue
Tá, a gente ouviu ali bem. Só Eu no vou só final, resumir aqui, Ellen. O processo tá. judicial, ele não tem data de validade. Então, a fatura ela vai ficar presa da mesma forma que o processo administrativo. As faturas, elas não são emitidos avisos de débito ou mensagens de débito, consequentemente, não gera ordem de serviço de corte. O processo administrativo, ele pode ser parametrizado uma data de validade, de dias de expiração, né? E aí, por isso, ele fica nessa situação aqui de validade. A partir do dia seguinte a essa data aqui, ela volta automaticamente para pendente. O judicial não, o judicial a pessoa tem que retirar ela dessa situação, que é uma situação que depende de um terceiro, e aí a gente não tem controle. Por isso a gente não tem parâmetro para sair essa situação, para deixar essa situação retornar a pendente, tá? É isso. Ok, então. Assim a gente conclui o 3.60. Concluído. Agora vamos para o 3.61. Então tá. O sistema de arrecadação deve permitir parcelamentos de débito com correção de cobrança indexada pela unidade fiscal do município. A correção indexada de um valor, seja ele o FM, INPC, IGPM, qualquer uma delas é feita na atualização monetária. Então aqui a gente vai poder fazer o preenchimento do valor, né, que o percentual do valor que vocês definirem para ser corrigido os parcelamentos de débito, tá? Então aqui a gente define a vigência de início e fim e o índice atualizado, seja ele qual for, tá? No caso, aqui para vocês, a unidade fiscal do município, né? Então aqui, se eu quiser fazer a inclusão, deixa eu mudar isso aqui. No erro. Consegues alterar aí para mim, Joel? Que tá dando um errinho aqui na edição. Da atualização. Atualização, é. Essa data de vigência final, alterar ela para janeiro de 25, talvez, que daí eu posso incluir um novo índice aqui. Tá, atualiza aí, pode atualizar a tela. Acho que agora eu consigo incluir um novo aqui.
Aqui eu incluí um novo índice, tá? De fevereiro até fevereiro de 25. Essa vigência aqui é vocês que definem, tá? Assim como o índice atualizado. Então, o percentual, eu coloquei um qualquer aqui, mas vocês poderiam informar aí a unidade fiscal, o percentual da unidade fiscal do município. Certo? Ok. 3.62. Sistema deve disponibilizar rotina de geração de chave Pix secundária destinada exclusivamente à cobrança de taxa de coleta de resíduos urbanos. Taxa de lixo, assegurando que os valores arrecadados sejam automaticamente direcionados para a conta bancária específica, vinculada unicamente a essa finalidade, sendo que a rotina deve apresentar caráter dinâmico e escalável, permitindo a associação de diferentes serviços específicos à chave Pix secundárias distintas, aliás, de modo a atender futuras necessidades da SAZAN para efetuar a arrecadação segregada por natureza de receita vinculada. Aí eu acho que tu vai ter que mostrar, Joel, né? Pode mostrar parâmetro do sistema web ali, que vai mostrar que tem duas chaves Pix. Beleza. Então, aqui a gente consegue ver. Pode pesquisar por Pix. A segunda página. Os últimos dois aí. Esses aqui? É. Tá. Entendi. Aí são os parâmetros, né, da chave Pix, onde é possível você definir uma segunda chave Pix, né, uma alternativa que a gente coloca como chave Pix alternativa, onde você pode vincular uma outra chave Pix para que determinados débitos, né, sejam gerados com essa segunda chave Pix, separando, sim, a arrecadação do valor principal de água. No caso do lixo, né, pode colocar ali uma chave Pix da prefeitura, e aí todo o pagamento que entrar de lixo vai direto para a conta da prefeitura e não na chave Pix da CESAR. Seria isso, então, essa parte? Sim, ok. 3.63. O sistema deve contemplar a visualização e consulta de históricos, no mínimo com os seguintes parâmetros: número de faturas ou parcelas vencidas, valor mínimo da dívida, número mínimo de dias em atraso de uma fatura ou parcela. Acho que é a 7780. A gestão de registro de inadimplentes, essa parte. Não sei. Deixa eu só verificar aqui. Inadimplente. 7780. Nem tem aqui nesse. Deixa eu ler de novo aqui.
Esse aqui eu vou voltar aqui no 7703, que é um relatório que a gente tinha apresentado antes, que eu acho que ele atende essa situação. E aqui a gente tem o mínimo de faturas, né? Aliás, eu não preenchi, mas a gente tem aqui no filtro o mínimo de faturas, o valor mínimo da dívida e o número de dias em atraso. E aí no corpo do relatório a gente pode ver algumas dessas informações também. Então aqui eu filtrei aqui só pelo grupo 52, mas aí poderia fazer uma geração aqui mais aberta, né, geral, e trazendo as informações de todo o histórico de débitos, né, não preenchendo nenhum dos filtros. E aí o relatório traria toda a base de débitos pendentes aqui até hoje, né? Um database de correção até hoje, que daí ele traz o valor corrigido. Então aqui a gente tem o valor da dívida, as faturas separadas, o número de dias em atraso, o valor da dívida, o valor de juros, multa e correção monetária, o valor corrigido. Deixa eu ver se eu acho aqui outras situações que não sejam faturas. Ele totaliza o número de faturas em atraso no final, Ricardo? Ele tem aqui por usuário, né? Quantidade de faturas. E lá no fim, eu acho que ele traz aqui quantidade de usuários e a quantidade de faturas. Então, ele atende todos esses requisitos aqui. Tá. É que aqui, ó, esse relatório, ele é um relatório de faturas e boletos, tá? Então, se existir parcelamentos em boletos, que é o que eu não sei se o Cezam efetua esse tipo de negociação para cobrança fora da fatura, tá? Como a gente está usando a base de vocês mesmo, então eu não tenho certeza desse tipo de cobrança. Mas apareceria nele aqui também, além das faturas, os boletos de parcelamentos, no caso, né? Estou aqui exemplificando. Mas apareceria sim todos esses boletos. Mas eu creio que não é feito isso, tá? Até onde eu tenho conhecimento, as negociações do Cezam são feitas em fatura. E aí as parcelas, elas estão embutidas nesse valor aqui, por exemplo, que é o valor total da fatura. Ok. Então, passamos ao item 3.64. O sistema deve disponibilizar relatório gerencial de arrecadação contendo valores arrecadados na competência, com valores acumulados de serviços básicos de água, esgoto, resíduos sólidos por categoria do imóvel e demais serviços de faturamento e arrecadação do valor total, com totais arrecadados por agente arrecadador. Então, eu acho que
por agente arrecadador. Deixa eu dar uma lida no item aqui novamente. Esse aqui, né, só não mostra a categoria, né? Então aqui vamos buscar essa informação nesse relatório. Vou virar isso aqui em outra base, pessoal.
Acho que aqui. Tu quer ir apresentando aí, Joel, os outros próximos itens enquanto eu resolvo esse relatório aqui? Pode ser, para a gente poder adiantando, né? Claro. Senão a gente vai perder muito tempo. Não Perdemos uns 10 minutos aqui. Tá, vamos lá. 3.65. Isso. 65. Eu vou parar meu compartilhamento aqui para te poder trabalhar. Tá. Vamos lá. Disponibilizar relatório gerencial de serviços executados. Então, para isso, nós temos o relatório de serviços executados. Ô, Joel, desculpa interromper. Me dá um tempinho só para eu parar a gravação e começar de novo, porque a tela que está aparecendo para mim no computador está meio atrasada. Parece-me que aqui para mim aparece normal. Não, assim, ó. No celular eu tô vendo o que tu tá mostrando, mas no computador tá com atraso. Eu acho que deve ser o modelo da gravação que eu cliquei na transcrição. Tá bom. Só me dá um tempinho, ó. Tô parando e vou começar de novo.